Parte 5. Operações de laboratório. Guia de estudos do BOC. Parte A. 1 a 60. 1. Pré-analitical, analitical, post-analitical. 1. Variáveis pré-analíticas, pré-exame. No teste laboratorial incluem: A. Precisão do resultado. B. Entrega do relatório ao médico solicitante. C. Tempo de liberação do teste, TAT. D. Aceitabilidade da amostra. Resposta correta. D. Aceitabilidade da amostra. Explicação. A fase pré-analítica envolve tudo o que acontece antes da análise do teste, como coleta da amostra, identificação, transporte e armazenamento, escolha do tubo, rejeição ou aceitação da amostra. Ou seja, é focada na qualidade da amostra, não nos resultados ou relatórios. Portanto, Specimen Acceptability é um parâmetro pré-analítico clássico. 2. Uma nova metodologia para amilase foi desenvolvida e comparada com o método existente, conforme ilustrado no gráfico. Descrição do gráfico. Eixo X, horizontal. Método já existente. Eixo Y, vertical. Novo método. Cada ponto azul representa uma mesma amostra medida pelos dois métodos. Há uma linha reta crescente, linha de regressão, atravessando os pontos. O que o gráfico mostra? À medida que o valor medido pelo método antigo aumenta, o valor medido pelo método novo também aumenta. Os pontos ficam próximos da linha, indicando boa correlação entre os dois métodos. Alguns pontos estão um pouco acima ou abaixo da linha, mostrando variação erro analítico normal. O novo método pode ser descrito como: A. Correlação ruim com viés constante. B. Boa correlação com viés constante. C. Correlação ruim sem viés. D. Boa correlação sem viés. Resposta correta. B. Boa correlação com viés constante. Explicação. No gráfico, os pontos estão próximos da linha de regressão, indicando que os dois métodos variam de forma consistente, juntos. Isso significa boa correlação. Entretanto, a linha de regressão não passa pela origem, 0,0, e está deslocada para cima em relação aos pontos do método antigo. Isso indica que, para qualquer valor, o novo método tende a dar uma leitura maior do que o antigo, sempre um deslocamento constante. Isso caracteriza viés constante, constant bias. Questão 3. Qual dos seguintes não é uma potencial fonte de erro pós-analítico, pós-exame? A. Atraso excessivo em reportar ou recuperar um resultado de teste. B. Interpretação do resultado. C. Notificação verbal do resultado do teste. D. Rotulagem da amostra na estação de enfermagem. Resposta correta. D. Rotulagem da amostra na estação de enfermagem. Explicação. A fase pós-analítica envolve o que acontece após a análise do teste, incluindo liberação e comunicação dos resultados, interpretação clínica, registro e arquivamento, tempo de resposta, TAT pós-analítico. Portanto, A. Atraso no relatório, pós-analítico. B. Interpretação do resultado, pós-analítico. C. Comunicação verbal do resultado, pós-analítico. Mas, D. Rotulagem da amostra ocorre antes da análise, durante coleta e preparo da amostra. Isto é pré-analítico, não pós. 4. Um erro pré-analítico pode ser introduzido por: A. Coletar um tubo de coagulação antes de um tubo com EDTA. B. Misturar um tubo de EDTA 8-10 vezes. C. Transportar a amostra em um saco de risco biológico. D. Agitar vigorosamente o tubo de sangue para prevenir coagulação. Resposta correta. D. Agitar vigorosamente o tubo de sangue para prevenir coagulação. Explicação. Erros pré-analíticos são relacionados à coleta, manuseio e processamento inicial da amostra. Vamos analisar cada opção. A. Coletar tubo de coagulação antes do EDTA. Isso está correto, pois evita contaminação por EDTA que pode interferir nos testes de coagulação. Erro seria o contrário. B. Misturar tubo de EDTA 8-10 vezes. Isso está correto e é recomendado para evitar microcoágulos. Apenas não misturar é um erro. C.
Transportar a amostra em saco de risco biológico. Isso é correto e seguro. Não é erro. D. Agitar vigorosamente o tubo. Isso causa hemólise, formação de espuma, e resultados falsos. Clássico erro pré-analítico. O tubo deve ser invertido suavemente, nunca agitado. 5. A ferramenta mais importante para decisão diagnóstica e manejo terapêutico usada para interpretar resultados de testes é: A. Análise estatística. B. Intervalos de referência. C. Aceitabilidade da amostra. D. A idade do paciente. Resposta correta. B. Intervalos de referência. Explicação. Os intervalos de referência, valores normais, são fundamentais para interpretar se um resultado está alto, baixo ou normal, auxiliar no diagnóstico, monitorar tratamento, tomar decisões clínicas. Sem um intervalo de referência, é impossível determinar relevância clínica do valor reportado. 6. Uma urina coletada por ClinCat é enviada ao laboratório em um copo estéril para análise de urina de rotina e cultura. A urinálise rotineira é realizada primeiro. 3 horas depois, a amostra é enviada ao departamento de microbiologia para cultura. A amostra deve: A. Ser centrifugada, e o sobrenadante cultivado. B. Ser rejeitada devido ao atraso de tempo. C. Não ser cultivada se nenhuma bactéria for vista. D. Ser processada para cultura somente se o nitrato for positivo. Resposta correta. B. Ser rejeitada devido ao atraso de tempo. Explicação. Para culturas de urina, as recomendações microbiológicas são: amostras devem ser processadas em até 2 horas após a coleta. Se não forem processadas imediatamente, devem ser refrigeradas para evitar multiplicação bacteriana. Se permanecerem à temperatura ambiente por 2 horas, tornam-se inadequadas para a cultura. No caso apresentado, a amostra foi mantida por 3 horas, sem menção de refrigeração. Isso pode resultar em multiplicação bacteriana falsa e resultados inconfiáveis. Portanto, a conduta correta é rejeitar a amostra e solicitar nova coleta. 7. A amostra de urina deve ser examinada dentro de 1 hora após a micção porque: A. Hemácias, leucócitos e cilindros aglutinam quando permanecem por várias horas à temperatura ambiente. B. Urobilinogênio aumenta e bilirrubina diminui após exposição prolongada à luz. C. A contaminação bacteriana causará alcalinização da urina. D. Os corpos cetônicos aumentam devido ao metabolismo bacteriano e celular. Resposta correta. C. A contaminação bacteriana causará alcalinização da urina. Explicação. Urina deixada em temperatura ambiente rapidamente sofre crescimento bacteriano, o que leva a aumento de pH, mais alcalino, devido ao metabolismo bacteriano. Conversão de ureia em amônia. Degradação de células e cilindros. Alteração de glicose, cetonas, bilirrubina e outros analitos. Por isso, a urina deve ser examinada em até 1 hora ou refrigerada. 8. Uma amostra de urina chega ao laboratório 7 horas após ser obtida. Ela é aceitável para cultura somente se tiver sido armazenada: A. Em temperatura ambiente. B. A 4 a 7 graus Celsius. C. Congelada. D. Com um aditivo preservante. Resposta correta. B. A 4 a 7 graus Celsius. Explicação. Para cultura de urina, as recomendações são: processar em até 2 horas após coleta. Se houver atraso, deve ser refrigerada entre 4 a 7 graus Celsius. A refrigeração inibe o crescimento bacteriano, mantendo a viabilidade sem alterar a contagem. A amostra pode ser mantida refrigerada por até 24 horas antes do processamento. Portanto, se chegou 7 horas depois, ainda é aceitável somente se refrigerada. 9. Erros pré-analíticos são grandes contribuintes para erros laboratoriais totais. Qual das seguintes opções não é um erro pré-analítico comum? A. Amostra coletada no recipiente errado. B. Amostra sem identificação. C. Amostras QNS, hemolizadas ou lipêmicas. D. Falha em sinalizar um valor crítico em um relatório laboratorial. Resposta correta. D.
falha em sinalizar um valor crítico em um relatório laboratorial. Explicação: erros pré-analíticos envolvem problemas que ocorrem antes da análise, como coleta incorreta, identificação incorreta, transporte inadequado, processamento inicial da amostra. Portanto, a. Recipiente errado, pré-analítico. B. Amostra sem identificação, pré-analítico. C. QNS, quantidade insuficiente, hemólise ou lipemia, pré-analítico. Esses são erros típicos desta fase. Por outro lado, D. Falha em sinalizar valor crítico no relatório é um erro da fase pós-analítica, pois envolve liberação e comunicação de resultados. 10. Qual das seguintes afirmações sobre erros analíticos, fase de exame, é verdadeira? A. Erros analíticos são fáceis de detectar pelos médicos solicitantes. B. Erros analíticos quase nunca acontecem em laboratórios acreditados pelo CLIA. C. Erros analíticos não são óbvios para os solicitantes. D. Erros analíticos podem ser causados por má preparação do paciente. Resposta correta: C. Erros analíticos não são óbvios para os solicitantes. Explicação: erros analíticos são aqueles que ocorrem durante o processo de análise, como falhas no equipamento, interferências químicas, erros de calibração, problemas no método. Esses erros geralmente resultam em valores numéricos plausíveis, mas incorretos. Por isso, não são fáceis de identificar clinicamente, pois o médico não vê o processo analítico. O resultado pode parecer normal. Não há comparação imediata com resultados verdadeiros. Então, para o clínico, o erro fica oculto, logo, não é óbvio. 11. Os laboratórios devem monitorar e rastrear indicadores de qualidade pré-analíticos para identificar causas raiz de erro e desenvolver estratégias corretivas. Exemplos de indicadores de qualidade pré-analíticos incluem: a. Erros de diluição. B. Taxa de falhas de calibração. C. Conformidade com uso de IPI no laboratório. D. Taxa de lançamentos incorretos de pedidos de exames no sistema de informação laboratorial. Resposta correta: D. Taxa de lançamentos incorretos de pedidos de exames no sistema de informação laboratorial. Explicação: indicadores de qualidade pré-analíticos monitoram erros que ocorrem antes da análise, relacionados a pedido do exame, coleta, rotulagem, transporte, processamento inicial. O item que melhor representa isso é D. Erros na entrada de pedidos de exames no sistema. Porque erros de pedido afetam diretamente o processamento do exame antes da fase analítica. 2. Quality Control. 12. O primeiro procedimento a ser seguido se o analisador de gasometria estiver fora de controle para todos os parâmetros é: a. Recalibrar. Então repetir o controle. B. Repetir o controle no próximo turno. C. Substituir os eletrodos. Então repetir o controle. D. Reportar os resultados dos pacientes após testes duplicados. Resposta correta: A. Recalibrar. Então repetir o controle. Explicação: quando o instrumento apresenta controle fora da faixa para todos os parâmetros, isso sugere um problema sistêmico no equipamento, não um erro isolado. O procedimento padrão é recalibrar o instrumento. Rodar novamente o controle. Se, após a recalibração, o controle ainda estiver fora da faixa, aí sim medidas adicionais podem ser tomadas, como manutenção, troca de eletrodos, etc. 13. Um gráfico de controle de Levy-Jennings é mostrado, representando valores de controle para 13 análises consecutivas de um constituinte sérico. Se o 14º valor estiver abaixo do limite de -2 dp, qual das seguintes ações deve ser tomada? A. O controle deve ser repetido para ver se entra no intervalo estabelecido. B. O sistema analítico deve ser verificado quanto a um componente deteriorado. C. O sistema analítico deve ser verificado quanto à mudança no lote de reagente. D. Nenhuma ação é necessária. Resposta correta: B. O sistema analítico deve ser verificado quanto a um componente deteriorado. Explicação: o gráfico mostra uma tendência progressiva de queda nos resultados de controle ao longo dos dias, valores se aproximando gradualmente de -2 dp.
Isso indica um erro sistemático, não um erro aleatório. Quando o 14º valor cruza o limite de -2 dp, isso confirma a tendência e sugere que algum componente do sistema está deteriorando, como reagente, material de controle, eletrodo, calibrador. Portanto, a ação apropriada não é simplesmente repetir o controle, mas investigar imediatamente a causa da deterioração. Repetir o controle é útil, mas como parte da investigação, e não como primeira resposta, porque um padrão sistemático já está estabelecido. 14. Em controle de qualidade, mais ou menos 2 desvios padrão da média incluem qual porcentagem da população da amostra? A. 50%. B. 75%. C. 95%. D. 98%. Resposta correta. C. 95%. Explicação. Em uma distribuição normal, gaussiana, mais ou menos 1 dp, 68% dos valores. Mais ou menos 2 dp, 95% dos valores. Mais ou menos 3 dp, 99,7% dos valores. O controle de qualidade clínico se baseia nessa distribuição, porque esperamos que aproximadamente 95% dos controles fiquem dentro de mais ou menos 2 SD. É por isso que resultados de controle fora de mais ou menos 2 SD acionam regras de Westgard. Portanto, a porcentagem correta é 95%. 15. Ao finalizar uma rodada de testes de colesterol, o técnico percebe que os controles não estão dentro do intervalo de confiança de mais ou menos 2 desvios padrão. Qual é a ação apropriada? A. Reportar os resultados sem qualquer outra ação. B. Rodar um novo conjunto de controles. C. Rodar um novo conjunto de controles e repetir as amostras dos pacientes. D. Recalibrar o instrumento e rodar controles. Resposta correta. C. Rodar um novo conjunto de controles e repetir as amostras dos pacientes. Explicação. Se, após a análise de uma rodada de testes, o controle de qualidade está fora de mais ou menos 2 SD, significa que os resultados dos pacientes obtidos nesse lote podem estar incorretos. Procedimento correto. Rodar novos controles. Para verificar se o problema persiste. Se os novos controles estiverem dentro da faixa, então os resultados anteriores foram provavelmente afetados. Portanto, é necessário repetir as amostras dos pacientes. Essa é a conduta padrão para garantir que os resultados reportados sejam acurados e confiáveis. 16. Os seguintes dados são calculados em uma série de 30 determinações de um controle de ácido úrico sérico. Média igual a 5,8 mg por decilitro, um desvio padrão igual a 0,15 mg por decilitro. Se os limites de confiança são definidos em mais ou menos 2 desvios padrão, qual desses intervalos representa os limites aceitáveis para o controle? A. 5,65 a 5,95 mg por decilitro. B. 5,35 a 6,25 mg por decilitro. C. 5,50 a 6,10 mg por decilitro. D. 5,70 a 5,90 mg por decilitro. Resposta correta. C. 5,50 a 6,10 mg por decilitro. Explicação. A questão pede o intervalo baseado em média igual a 5,8 mg por decilitro. 1 dp igual a 0,15 mg por decilitro. Limite igual mais ou menos 2 dp. Primeiro, calcule 2 dp. 2 vezes 0,15 é igual a 0,30 mg por decilitro. Depois aplique a média. Limite inferior. 5,8 menos 0,30 é igual a 5,50 mg por decilitro. Limite superior. 5,8 mais 0,30 é igual a 6,10 mg por decilitro. Portanto, os limites aceitáveis do controle QC são 5,50 a 6,10 mg por decilitro, que corresponde à alternativa C. 17. Quais são as 3 etapas de um plano de controle de qualidade individualizado, IQCP? A. Gerenciamento de inventário, seleção de instrumentos, plano de controle de qualidade. B. Avaliação de erros pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos. C.
plano de controle de qualidade, avaliação de qualidade e melhoria da qualidade. D. Avaliação de risco, plano de controle de qualidade, avaliação de qualidade. Resposta correta. D. Avaliação de risco, plano de controle de qualidade, avaliação de qualidade. Explicação. O IQCP, Individualized Quality Control Plan, é um modelo de controle de qualidade criado conforme as normas do CLIA 2014, e é composto por 3 etapas fundamentais. Avaliação de risco, Risk Assessment, identificação de riscos no processo, incluindo pré-analítico, analítico, pós-analítico, plano de controle de qualidade, Quality Control Plan, estratégias e procedimentos para mitigar os riscos identificados, avaliação de qualidade, Quality Assessment, monitoramento contínuo para verificar se o plano de QC está funcionando e se necessita ajustes. Essas 3 etapas formam o ciclo do IQCP. 18. Um Delta Check é um método que a. Determina a média e a variância de um instrumento. b. Monitora o sistema de teste quanto à precisão. c. Monitora amostras de pacientes dia a dia. d. É determinado por cada laboratório individualmente. Resposta correta. C. Monitora amostras de pacientes dia a dia. Explicação. Um Delta Check é uma ferramenta de controle de qualidade que compara o resultado atual de um paciente com seu resultado anterior, identificando mudanças inesperadas. Seu objetivo é detectar erros potenciais de identificação, amostragem ou processamento. Identificar mudanças fisiológicas abruptas que podem indicar condição clínica aguda. O sistema verifica se a variação entre os resultados está dentro de uma faixa aceitável. Portanto, monitora as amostras do próprio paciente ao longo do tempo. 19. Na segunda-feira, a hemoglobina de um paciente é 113 gramas por litro, e na terça-feira é 118 gramas por litro. O desvio padrão do método é mais ou menos 2 gramas por litro. Qual das afirmações pode ser concluída sobre esses valores de hemoglobina? A. Um valor provavelmente resultou de erro laboratorial. B. A má precisão. Os gráficos de controle devem ser verificados. C. O segundo valor está fora da faixa e deve ser repetido. D. Não há mudança significativa na concentração de hemoglobina do paciente. Resposta correta. D. Não há mudança significativa na concentração de hemoglobina do paciente. Explicação. Esse é um caso clássico de Delta Check. Valor na segunda, 113 gramas por litro. Valor na terça, 118 gramas por litro. Diferença, mais 5 gramas por litro. Com desvio padrão do método de mais ou menos 2 gramas por litro, 2SD igual mais ou menos 4 gramas por litro. Então, a variação observada, 5 gramas por litro, é somente ligeiramente maior que 2SD. Porém, quando avaliada clinicamente, mudanças pequenas na hemoglobina são comuns no dia a dia, e não representam alteração clínica significativa. Além disso, não há evidência de erro aleatório, nem de problema de precisão, nem de resultado fora da faixa aceitável. Portanto, a variação é compatível com variação biológica normal. 20. A verificação da calibração de um instrumento é o processo de a. Analisar materiais de controle de qualidade da mesma forma que amostras de pacientes para confirmar que a calibração está estável em toda a faixa reportável. b. Determinar a concordância entre resultados de teste independentes obtidos sob condições estipuladas. c. Analisar materiais de calibração da mesma forma que amostras de pacientes para confirmar que a calibração está estável em toda a faixa reportável. d. Um processo único realizado para confirmar características de desempenho antes de o instrumento ser usado para testes em pacientes. Resposta correta. C. Analisar materiais de calibração da mesma forma que amostras de pacientes para confirmar que a calibração está estável em toda a faixa reportável. Explicação. Verificação de calibração, Calibration Verification, é um processo obrigatório exigido pelo CLIA e CAP para demonstrar que a calibração do instrumento é precisa e estável em todos os níveis de concentração ao longo da faixa reportável. O procedimento envolve analisar materiais de calibração, não QC,
processados como amostras de pacientes, para confirmar que a resposta do instrumento é linear e confiável. Ou seja, verificação de calibração responde: a calibração ainda está boa? Controle de qualidade responde: o sistema está estável dia a dia? Por isso, a alternativa correta envolve materiais de calibração, não QC. 21. Estabilidade da amostra refere-se a um aumento ou diminuição insignificante na concentração de um analito em uma amostra armazenada. Condições a serem consideradas ao conduzir um experimento de estabilidade não incluiriam: a. Tempo entre coleta e centrifugação. b. Efeito da temperatura e umidade nas amostras. c. Condições de transporte da amostra, tempo, temperatura, orientação do tubo, agitação, exposição à luz. d. O tempo máximo de armazenamento é definido pela data de vencimento do reagente com vencimento mais próximo. Resposta correta: d. O tempo máximo de armazenamento é definido pela data de vencimento do reagente com vencimento mais próximo. Explicação: estudos de estabilidade de amostra avaliam o quanto um analito muda ao longo do tempo sob diferentes condições. Eles consideram fatores como tempo desde a coleta até o processamento, temperatura e umidade, transporte, luz, agitação, posição do tubo, tempo. Esses fatores podem causar degradação, hemólise, crescimento bacteriano ou alterações químicas, afetando a concentração do analito. Portanto, as alternativas A, B e C representam fatores que afetam diretamente a estabilidade da amostra. 22. Um manual de procedimentos laboratoriais deve estar disponível para o pessoal na bancada e deve incluir os seguintes elementos: a. Significância clínica, frequência de realização do teste, processos de controle de qualidade, cálculos e interpretação do teste. b. Instruções passo a passo para execução, intervalos de referência, local de armazenamento de reagentes, requisitos de coleta de amostras. c. Limitações de desempenho do teste, substâncias interferentes, ação corretiva se o CQ falhar, valores críticos e preparação de reagentes. d. Princípio do teste, critérios para rejeição de amostras, lista de indivíduos autorizados a realizar, e procedimentos de calibração. Resposta correta: b. Instruções passo a passo para execução, intervalos de referência, local de armazenamento de reagentes, requisitos de coleta de amostras. Explicação: um manual de procedimentos laboratoriais, SOP, Standard Operating Procedure, deve conter informações necessárias para que o teste seja executado corretamente, interpretado adequadamente, realizado de forma uniforme e padronizada. O conteúdo mínimo inclui instruções passo a passo de execução do teste, procedimento técnico, intervalos de referência, local de armazenamento de reagentes, requisitos de coleta de amostras, pré-analítico. Esses itens garantem que qualquer profissional treinado possa realizar o teste de forma consistente. 23. O principal objetivo de uma estratégia de controle de qualidade, CQ, é reduzir o risco de dano ao paciente caso um resultado incorreto seja usado para a tomada de decisão clínica. Uma estratégia de CQ deve ser personalizada para o teste e situação de teste. O foco central de uma estratégia de CQ se concentra em a. Acurácia, precisão e reprodutibilidade dos sistemas de teste. b. Capacidade de desempenho do procedimento de medição em relação à qualidade requerida e dados de validação. c. Dados de controle de qualidade interlaboratorial. d. Controle de qualidade de pontos críticos. Resposta correta: a. Acurácia, precisão e reprodutibilidade dos sistemas de teste. Explicação: o controle de qualidade, QC, tem como objetivo garantir que um sistema analítico produza resultados corretos, consistentes e confiáveis, prevenindo erros que possam causar danos ao paciente. Os 3 pilares fundamentais avaliados pelo QC são: acurácia, quão próximo o resultado está do valor verdadeiro; precisão, quão consistente é o resultado entre replicatas; reprodutibilidade, quão consistente é o sistema ao longo do tempo. Esses elementos representam a base de uma estratégia eficiente de controle de qualidade. 24.
Qual é o primeiro passo que deve ser tomado em resposta a uma condição fora de controle? A. Repetir o teste das amostras de pacientes desde a última situação em controle. B. Revisar periodicamente média, DP e CV para garantir que valores-alvo apropriados estejam sendo usados. C. Revisar o desempenho dos testes de proficiência. D. Descontinuar o teste relato de resultados de pacientes. Resposta correta. D. Descontinuar o teste relato de resultados de pacientes. Explicação. Quando o controle de qualidade indica que o sistema está fora de controle, isso implica que os resultados podem ser inválidos. Existe risco de erro significativo e, portanto, risco de dano ao paciente. O primeiro passo obrigatório é parar imediatamente o teste e a liberação de resultados, até que o problema seja identificado, resolvido e o QC esteja novamente dentro da faixa aceitável. Só depois disso pode-se repetir controles, ajustar calibração, repetir amostras de pacientes, liberar resultados. Parte 3. Point of Care Testing, POCT. 25. Qual desses atributos é a principal vantagem de adicionar testes Point of Care, POCT? A. Maior acurácia dos testes. B. Custos mais baixos. C. Tempo de resposta, TAT, mais rápido. D. Pessoal de teste mais qualificado. Resposta correta. C. Tempo de resposta, TAT, mais rápido. Explicação. O principal benefício do POCT, Point of Care Testing, é que os resultados são gerados rapidamente no local de atendimento, o que reduz tempo de espera do paciente, acelera o diagnóstico, melhora decisões clínicas imediatas, facilita intervenções rápidas. Por isso, o atributo mais vantajoso é TAT, tornarão time mais rápido. 26. Um benefício dos microensaios, como métodos Point of Care, inclui a. Aumento da confiabilidade analítica. B. Redução do volume de amostra. C. Aumento da especificidade diagnóstica. D. Redução do número de testes repetidos. Resposta correta. B. Redução do volume de amostra. Explicação. Microensaios e tecnologias POCT geralmente usam cartuchos, tiras ou dispositivos miniaturizados. Requerem pequenos volumes de amostra. Muitas vezes permitem coleta capilar, exemplo, punção digital. Principais vantagens incluem menor volume de amostra necessário, menos invasivo, especialmente em pediatria, neonatos e UTI, mais rápido e simples. 27. A principal vantagem dos testes Point of Care, POCT, também conhecidos como testes à beira-leito ou próximos ao paciente, é a. POCT pode ser realizado por profissionais não laboratoriais a um custo mais baixo. B. O tempo de resposta, TAT, para os resultados é mais rápido. C. POCT evita exigências regulatórias caras aplicadas ao laboratório central. D. Os testes são mais fáceis de executar, o que reduz o custo de treinamento. Resposta correta. B. O tempo de resposta, turnaround time, TAT, para os resultados é mais rápido. Explicação. O principal benefício do POCT é a rapidez na obtenção de resultados, pois o teste é feito no local onde o paciente está, sem necessidade de transporte da amostra, processamento centralizado, filas de laboratório. Essa rapidez acelera a decisão clínica, melhora o atendimento emergencial, reduz tempo de internação, pode salvar vidas. Por isso, o atributo mais importante e universalmente aceito é TAT mais rápido. 4. Compliance. 28. Um código ICD-10 está relacionado a a. Cobranças do paciente. B. Diagnóstico. C. Acreditação do laboratório. D. Metodologia de teste. Resposta correta. B. Diagnóstico. Explicação. O ICD-10, International Classification of Diseases, 10th Revision, é um sistema padronizado mundialmente que classifica doenças, sinais e sintomas, achados anormais, queixas, causas externas de morbidade ou mortalidade. Em um laboratório,
Os códigos ICD são usados para justificar a realização de testes, vincular exames ao diagnóstico clínico, permitir faturamento adequado aos pagadores. Eles não descrevem procedimentos laboratoriais, metodologia analítica, acreditação. 29. O uso de sistemas de segurança, como firewalls e criptografia de dados, para transmissão eletrônica de dados de pacientes de um sistema de informação laboratorial para um local remoto é exigido por A. LUINC, B. HIPAA, C. ICD-9, D. CLA. Resposta correta: B. HIPAA. Explicação: HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act, é uma legislação dos Estados Unidos que estabelece regras para proteção de informações de saúde identificáveis, segurança e privacidade de dados médicos, transmissão eletrônica segura de informações do paciente. Por isso, HIPAA exige medidas como firewalls, criptografia de dados, controle de acesso, monitoramento de auditoria. O objetivo é garantir que dados de pacientes sejam transmitidos com confidencialidade, integridade e disponibilidade. 30. Medicare e Medicaid Services, CMS, foram estabelecidos sob o Social Security Act de 1965. Qual dessas afirmações relacionadas ao pagamento de CMS por serviços laboratoriais é verdadeira? A. Medicaid é administrado pelo governo federal. B. Medicare fornece cobertura médica para indivíduos com 65 anos ou mais sem custo para o indivíduo. C. Laboratórios devem ter um certificado CLA válido para enviar pedidos de reembolso ao Medicare ou Medicaid. D. Medicare Parte A, cobertura de internação, e Parte B, cobertura ambulatorial, incluem cobertura de medicamentos prescritos. Resposta correta: C. Laboratórios devem ter um certificado CLA válido para enviar pedidos de reembolso ao Medicare ou Medicaid. Explicação: para que um laboratório seja elegível para receber pagamento de Medicare ou Medicaid, ele deve possuir um certificado CLA válido, cumprir os requisitos de qualidade do CLA. Sem CLA, o laboratório não pode legalmente realizar testes humanos nem enviar cobranças ao CMS. 31. Os códigos de faturamento médico são usados para classificar o tratamento, diagnóstico e suprimentos médicos associados de um paciente. Qual dos seguintes não é um código médico de faturamento primário? A. HCPCS. B. HIPAA. C. CPT. D. ICD. Resposta correta: B. HIPAA. Explicação: os principais sistemas de códigos usados para faturamento médico são CPT, Current Procedural Terminology, Códigos de Procedimentos e Serviços. HCPCS, Healthcare Common Procedure Coding System. Inclui CPT e códigos adicionais para suprimentos, medicamentos, equipamentos. ICD, International Classification of Diseases. Códigos de diagnósticos. Esses três são utilizados para documentar o que foi feito, por que foi feito e para qual condição, e são essenciais para faturamento, reembolso e estatísticas.